pensando aqui, não sei se vocês já perceberam, eu estou tentando correr aqui para a gente não perder tempo. Mas eu quero começar justamente com o salmo que foi lido aqui no momento dos dízimos e ofertas, que se encontra, não vou pedir para você abrir, mas já está aí até na televisão, aí nas TVs, nos monitores, que fala sobre edificação, que nos ensina a forma correta para que eu e você nós possamos obter sucesso nas nossas vidas. E antes que alguém possa imaginar ou pensar, o sucesso que eu estou falando não está ligado àquilo que você planejou, àquilo que você escreveu, àquilo que você tem sonhado, muitas vezes pedido ao Senhor, que faz parte do seu planejamento aí, desejo pessoal. Não é isso que eu estou falando. Para que depois você não comece a buscar Deus simplesmente porque Ele tem algo para oferecer, porque você entendeu uma mensagem aí, daqui a pouco você vai se frustrar porque Deus não fez aquilo que você gostaria, quando não fazia parte do propósito que Ele tinha para a sua vida. Amém? Amém. Isso aí. Mas a verdade é que eu e você nós precisamos ter um fundamento. Por isso eu vou ler mais uma vez, que diz, Salmos de número 127, o verso 1 e o 2, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Essa versão fala assim: amados, Ele dá enquanto dormem. A verdade é que o salmista, ele entendeu que a chave para o sucesso não está apenas no planejamento ou na vontade de fazer algo acontecer. Afinal, dentro desse pensamento, muitas pessoas têm trabalhado de uma forma inútil. Quando eu não chamo Deus para andar comigo, quando eu não edifico algo com Deus, quando Ele não é aquele que é o alicerce da minha vida, o verso está nos ensinando que todo o meu trabalho, ele será em vão, tudo que eu vou fazer será inútil, por mais que eu corra, por mais que eu me esforce, por mais que eu me entregue, por mais que eu queira ver as coisas acontecendo, o verso ele é claro: se o Senhor não edificar a casa, em vão será o nosso trabalho. Se o Senhor não edificar essa igreja, nós vamos trabalhar e trabalhar e trabalhar e cansar, e muitas vezes até nos frustrar, porque será um trabalho inútil. E é por isso que desde sempre nós somos ensinados aqui nesse lugar a buscar a presença de Deus, a sermos dependentes do Senhor, para que o nosso trabalho não seja em vão, para que você não venha se cansar no meio da jornada da fé. E muitos acabam desistindo, por talvez entender algo errado, por talvez pensar algo errado. Porque no final das contas, a rotina muitas vezes ela vai nos levar para um lugar de cansaço. A rotina muitas vezes ela vai nos levar para um lugar de desistência, para um lugar de insatisfação. Muitos são aqueles que estão sem rumo, sem direção, e pensam como é ruim viver sem propósito, simplesmente porque muitas vezes nós damos lugar ao achismos e decidimos andar de acordo com a nossa própria vontade. Se você parar para analisar isso, certamente você vai lembrar de um certo momento, de um determinado momento que você simplesmente escolheu, que você simplesmente quis fazer, que simplesmente quis edificar, e o resultado dele não foi positivo. Talvez pessoas tenham vivido isso nesse exato momento. Só que muitas vezes aquilo que nós achamos que é bom, ou achar que algo é bom, não traz nenhuma garantia de que as coisas realmente irão acontecer. É por isso que o salmista ele fala lá, se o Senhor não edificar a casa, em vão será o trabalho daqueles que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Inútil vos será correr, acordar cedo, repousar tarde, acordar cedo, dormir tarde, tentando com sua própria força, através do seu próprio esforço, conseguir algo que não vai acontecer.
Por isso que nós precisamos entender isso com muita clareza e todos os dias deixar Deus edificar a nossa vida. Nós precisamos parar de fazer as coisas por si só e deixar Deus governar a nossa vida. O tema dessa mensagem é justamente esse: deixe Deus governar a sua vida. Só que, começando com um salmo como esse, que traz a total clareza de que é necessário que Deus ele edifique, que Ele vá primeiro, que Ele conduza. Rapidamente nós conseguimos entender, porque todos nós somos inteligentes, que o resto vai dar certo. Então, deixar Deus governar a nossa vida é algo maravilhoso que todo mundo quer. Só que o dia a dia que vai de fato mostrar se eu e você nós queremos que Deus seja de fato aquele que edifica a nossa casa, edifica a nossa vida ou não. Não podemos fugir de que a nossa vida ela é corrida. Tanta correria, tanta entrega. E muitas vezes parece que não existe recompensas para tudo isso. Só que se nós pararmos para falar sobre recompensas, e quando essas recompensas elas estão ligadas àquilo que nós queremos, quando não conquistamos, existe de fato uma frustração. Enquanto eu passava e pensava sobre a mensagem aqui, inclusive, raramente eu posto alguma coisa na internet, raramente, porque eu sou assim. Eu postei há uma semana, 2 semanas atrás, uma foto que eu estava com ela fazia um tempão, e no momento com Deus ali, eu fiz essa postagem aí, mais ou menos era isso aí: deixe Deus governar a sua vida, a sua casa, sei lá, edificar a sua fé. Uma foto que a gente teve aqui no Friães, que eu tive a grande ideia de cantar nesse dia. Inclusive até, quando acabou, alguém falou pra mim assim: eu não sabia que você cantava. Eu disse: nem eu, mas eu quis ir. Não sei se deu certo. Mas por que eu estou falando isso? Porque no momento em que eu estava lá orando, Deus me deu essa mensagem aí. E até falando sobre postagem, de fato, eu nunca vi tantas pessoas para mandarem mensagens como indiretas através do Instagram, como tal lugar é bom, como eu sou bom, como tal lugar é ruim. Eu não quero aqui fazer nenhum juízo de postagem. Faça da sua vida o que você quiser fazer. Inclusive, posta alguma coisa para alguém hoje até. Mas é que muitas vezes isso revela mais pessoas frustradas do que necessariamente uma mensagem sendo passada. Porque antes de eu ir julgar uma ação de alguém, antes de eu ir falar algo sobre alguém, o que Deus pede de mim é que eu permita que Ele governe a minha vida. Porque alguém que é governado por Deus é alguém que não vai perder tempo com disse e me disse, com isso e com aquilo. Você vai entrar no lugar em Deus e vai buscar a presença dEle todos os dias. Não sobra tempo para estar mandando direta para o pessoal do Data Show que esqueceu alguma coisa. Meu amigo, que eu esqueci o nome, Ricardo. Ou o pessoal do Sou que não me ajuda, que eu fico rouco. Não. Sobra tempo para buscar a presença de Deus. E aí eu sou tratado e moldado por Ele. E é daí que nós passamos de fato a receber as recompensas do Senhor. É aí onde de fato eu deixo Deus governar a minha vida. E ser governado por Deus é eu muitas vezes falar: eu quero fazer algo, mas eu não vou fazer algo porque Deus disse para eu não fazer algo, ou Deus não quer isso de mim. Ser governado por Deus fala de você entender quem você é nele, e a partir de aí você passa a ser edificado por Ele. E aí não tem mais frustração, aí já não tem mais insatisfação. Você pode até correr, e você pode até muitas vezes sentir um cansaço físico, porque é natural. Mas a palavra do Senhor nos ensina que também, quando eu sou governado por Ele, eu recebo um renovo, um fortalecimento. Eu sou movido
para viver aquilo que Ele tem para a minha vida. Por isso que nós precisamos entender, não negocie o seu relacionamento com Deus. Se Deus edificar a sua casa, todo o esforço já valeu a pena. O esforço muitas vezes de você servir numa escala depois de um dia de culto. Um esforço muitas vezes de você estar na casa do Senhor depois de um dia que só você sabe como foi. Mas você vem com a satisfação de poder adorar o Senhor, de você cantar para Ele, de você entregar algo para Ele, porque você entendeu. É nesse lugar que de fato nós somos transformados pela presença do Senhor. É onde eu e você nós passamos a cantar, mesmo com as nossas forças, mesmo já não tendo mais forças, você canta, você adora, você se entrega, porque você sabe, na presença do Senhor, você se permite ser governado por Ele. Na presença do Senhor, as suas vontades, elas se vão, e agora você passa somente a viver a vontade do Senhor. Posso falar algo para você? Quando foi uma vez que você chorou na presença do Senhor, na sua casa lá, ou aqui na igreja, onde você estava lá, e você somente quis estar na presença do Senhor, porque é isso que importa. Não importa se a música que está cantando é a que eu gosto, ou a que eu sei cantar, não importa, porque o que importa é a presença do Senhor. Não importa se as pessoas não gostam de mim ou não falam comigo, o que importa é a presença do Senhor. Não importa se as coisas que eu tanto quero não estão acontecendo, porque o que importa é estar na presença do Senhor. É isso que de fato precisa importar nas nossas vidas. É por isso que alguém chamado Paulo, ele fala assim: eu considero tudo que eu tenho, a minha sabedoria, aquilo que eu recebi em meio à minha caminhada, o meu treinamento, isso aí não é nada, porque eu conheci aquilo que de fato vale a pena. Por isso, não negocie o seu relacionamento com Deus. Eu coloquei algo aqui, eu queria muito seguir aqui, mas o tempo não me permite, então vou citando. E se eu repetir é porque eu achei. Deixa eu falar algo para vocês. Nós estamos numa janela profética de Deus para nós. Nós estamos num tempo onde Deus vai movimentar algo sobre cada um de nós. E aqui eu não estou falando que Ele vai fazer aquilo que você quer, eu não sei o que você quer. Mas nós estamos nos preparando para algo que nós vamos viver em Deus. Mas muitas vezes isso vai ser liberado para que um tempo determinado nós possamos viver. Mas o que é que vale a pena? Eu e você estar preparado para aquilo que Deus tem para nós. Por isso, falar sobre edificação é falar sobre deixar Deus conduzir. Falar sobre edificação é deixar Deus tomar o controle da sua vida. Agora é Ele quem direciona, agora é Ele quem fala, agora é Ele que ordena, agora é Ele que libera, ou agora é Ele que segura, mas é a vontade dEle nas nossas vidas. Só que muitas vezes você vai achar que as coisas não estão do jeito que você gostaria. Vai vir uma sensação de desespero, de que as coisas estão erradas. Mas deixa eu falar algo para você. Se Deus é aquele que edifica a sua vida, o trabalho não será em vão. Não será em vão o trabalho se Ele for aquele que edifica a sua vida. Por isso, se você puder, abra sua Bíblia rapidamente no livro de Daniel. A partir do capítulo 1 nós vamos ler. O texto ele começa falando, eu não vou ler o início ali, mas ele fala que alguns jovens hebreus foram levados cativos para a Babilônia por ordem do rei Nabucodonosor. O verso 6 do capítulo 1 fala assim: e entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Pulando para o 8, fala assim: Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos
que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Até aqui. Essa é uma história bem conhecida, você sabe do que eu estou falando. Mas na história de Daniel, quero pontuar algumas questões aqui que refletem muito quando você é edificado por Deus. Quando você de fato deseja que Deus edifique a sua vida. E o primeiro passo é você não se contaminar com aquilo que o mundo te oferece. A Bíblia fala que Daniel, simplesmente uma vez que ele é levado cativo para a Babilônia, esses jovens, eles eram jovens de boa aparência, eles eram jovens de boas famílias, jovens de uma certa sabedoria, e eles foram levados cativos para aprender sobre a cultura, aprender sobre a língua, para haver um preparo ali para que esses homens eles pudessem servir ao rei num determinado tempo. No período, mais precisamente 3 anos após esse estudo, essa preparação, eles estariam servindo ao rei. Então, quando eles são levados cativos, eles passam a ter acesso ao banquete do rei da Babilônia. E a Bíblia fala que nesse período, o chefe dos eunucos, o eunuco, o chefe lá do pessoal, o chefe dos eunucos, eles levam esses homens para um banquete, as iguarias do rei. E a Bíblia fala que um homem chamado Daniel, ele conduz seus amigos e eles então decidem não se contaminar. Decidiu Daniel não se contaminar com as iguarias do rei. O que Daniel está fazendo? Ele decidiu não se sujar, não se poluir, não se profanar. Ele decidiu não se tornar impuro. E o que Daniel está nos fazendo, nos ensinando aqui sobre santidade? Porque se você, voltando para o Salmo de início, 127, verso 1, quando nós ouvimos sobre uma edificação que é feita por Deus e que no final das contas, andando dessa forma, tudo vai dar certo, todo mundo se alegra, todo mundo quer e todo mundo se permite isso. Mas para que eu possa de fato viver aquilo que Deus tem para a minha vida, se eu quero de fato ver aquilo que Deus tem para nós precisamos de uma marca, e essa marca ela é a santidade. Nós precisamos nos santificar, essa precisa ser a nossa essência, esse precisa ser o nosso estilo de vida. Por isso Daniel fala, eu não quero, vem cá, esquece penas o nome, se não for me perdoa. Deixa a gente só ficar com os legumes mesmo, tomando água, a gente não quer isso não. Porque para esses homens isso era inegociável. Achei aqui, vou ler para vocês. Eu creio no meu coração que Deus está liberando algo para nós, mas precisamos estar alinhados naquilo que Ele nos chama a viver. E Deus nos chama a viver, sabe como? 1 Pedro 1,16, parte B, sede santos porque eu sou santo. Por isso que eu falei, para querer aquilo que Deus tem para nós é muito bom. A vontade que é boa, agradável e perfeita, então eu quero, porque isso é prosperidade, isso são os benefícios de Deus para a minha vida. Amém? Só que para eu ter tudo isso, que são os presentes que Deus nos proporciona, eu preciso em primeiro lugar ter a presença. E para que eu tenha a presença é necessário nós termos santidade. Quem quer avançar aqui? Vou perguntar mais uma vez. Quem quer avançar aqui? Comece a buscar a santidade do Senhor. Quer avançar? Sim. Quer estar alinhados com o propósito que Deus tem para nós? Sim. Comece a buscar a santidade do Senhor. Comece a não se contar. Comece a dizer não para o banquete que o mundo te oferece todos os dias. Comece a entender que a sua santidade ela precisa ser inegociável. Comece a dizer não para tudo aquilo que te é oferecido todos os dias, em todas as áreas da sua vida. E sabe o que acontece?
Verso 15. E ao fim dos 10 dias, pareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o desespero tirou a porção, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes davam legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Deixa eu falar algo para vocês, existem lugares que precisamos estar, e Deus vai nos capacitar para a obra que Ele tem para mim e para você. Só que não vai acontecer se eu e você nós continuarmos ou passarmos a ter acesso ao banquete desse mundo. Por isso que nós precisamos todos os dias buscar a santidade do Senhor, viver em santidade, pedir ao Senhor que possa santificar os nossos pensamentos, santificar a nossa boca, santificar o nosso coração, santificar as nossas ações. Você quer avançar? Se santifique. Sabe por quê? Se Deus edificar as nossas vidas, tudo já deu certo. Se Deus for aquele que edifica a sua casa, tudo já deu certo. E eu não estou falando com isso que você não vai ter problemas na jornada. Eu estou falando que Ele tem cuidado de tudo, e mais hora menos hora Ele irá mudar a tua sorte. Porque o salmista ele garante: não será em vão quando Deus for o edificador da sua vida. Não será inútil o seu trabalho. Não será inútil muitas vezes acordar cedo, dormir tarde. Não, porque Deus é aquele que edifica, ou que precisa edificar a sua casa. Só que é você que precisa dar liberdade para que Ele faça. Pulando para o capítulo 6. Existe uma linha aqui, tá, do tempo. Eu estou pulando porque a hora aqui não dá. Mas tem alguns acontecimentos importantes até, outros que ainda irão acontecer, porque o livro de Daniel é um livro escatológico também. Se depois você puder, faça uma leitura aí, estude esse livro, é maravilhoso. Mas deixa eu pular aqui para o capítulo 6, o verso 1, que diz assim: pareceu bem, já estamos aqui em outro reinado, tá? E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele vício nem culpa. A história de Daniel ela vai seguindo. Depois do capítulo 1 nós vamos ver que capítulo 2 ele traz a revelação do sonho, ainda sobre o reinado de Nabucodonosor. Daqui a pouco outro rei assume. Daniel também, ele aparece em cena quando esse rei, ele começa a chamar os seus amigos e pega das iguarias, vai lá e começa a beber. A Bíblia fala que uma mão ela começa a escrever uma mensagem na parede. Daniel é chamado para revelar o significado dessa frase, das palavras que ali estavam. Depois Daniel ele vai seguir a história. Agora nós estamos em outro reinado, em outro período agora da história. Mas Daniel continua lá ainda se mantendo fiel ao Senhor. Porque a nossa fidelidade ela não pode estar ligada apenas a uma estação. Ser fiel ao Senhor não apenas está ligado em momentos positivos que você tem na sua vida, apenas momentos que você vai ter aí na sua caminhada. A nossa fidelidade ela precisa começar agora, se você ainda não é, mas carregar com você para todo sempre, ser fiel ao Senhor. Ser fiel ao Senhor é, sabe o quê? Acima de várias coisas, é deixar Ele governar a sua vida, é deixar Ele governar as suas emoções, é deixar Deus edificar a sua casa, e agora você passa a ter alguém que toma conta de tudo. Mas, como
explicação aqui do que foi lido. Daniel, como no capítulo 6, ele nos ensina também sobre dependência do Senhor. Daniel, aqui nesse capítulo, ele vai nos mostrar também sobre intimidade e relacionamento com Deus. Como o texto aqui fala, do rei persa Lidário, ele escolheu 120 homens para governar as províncias ali. Dentre esses 120 homens, tinham um cargo maior, que era 3 presidentes no meu texto aqui, 3 homens ali que iria tomar conta e relatar tudo sobre aqueles caras lá. E Daniel era justamente um desses 3. No capítulo 3, você vai ver, no verso 3, você vai ver que que a Bíblia fala que Daniel ele tinha um espírito excelente. Então Daniel era alguém que entregava tudo aquilo que o rei queria. Tudo aquilo que o rei precisava, Daniel entregava como excelência, como um homem que temia o Senhor, de integridade. Só que uma vez que esses outros líderes ali, esses outros governantes, presidentes, essas pessoas ali de liderança, elas começaram a ver que Daniel, ele se destacava, porque a Bíblia vai falar que o rei queria colocar Daniel como acima de todos. A Bíblia fala que esses homens começam a buscar defeitos desse homem chamado Daniel. Começa a procurar algo que pudesse incriminá-lo. Não, nós precisamos agora derrubar esse homem. Então vamos olhar a sua conduta no trabalho, a sua conduta trazendo para nós na igreja, a sua conduta lá no supermercado, a sua conduta onde você está inserido. E a Bíblia fala que esses homens não acharam nada que pudesse acusar Daniel. Sabe o que isso me mostra? Alguém que entendeu que Deus é e precisa estar acima de tudo. Alguém que dá total liberdade para ser edificado por Deus. E antes de você ferir alguém, você entende que antes de eu ferir ele, eu vou ferir a Deus. E por isso que eu não faço. Antes de eu cometer um pecado, antes de eu fazer algo errado, é que eu sei que Deus ele não se agrada. Então eu não faço. Mas o texto vai falar, eles não acharam nenhum defeito em Daniel. Nada contra esse homem. Só que Daniel, ele tinha um costume. Eu quis citar aqui a questão e a Bíblia deixa claro isso, sobre ele ser excelente. Porque Daniel, ele tinha um costume. Ele era alguém que todos os dias ele ia buscar a presença de Deus. A Bíblia fala que durante 3 vezes ao dia, não sei se de manhã, tarde, noite, essa talvez seria a lógica do exemplo, mas a Bíblia não deixa isso claro. Mas durante 3 períodos no dia, Daniel estava lá na presença de Deus. O que é que Daniel está me ensinando? O que é que a palavra nos ensina? É que existe uma necessidade vital para que eu e você possamos buscar a presença de Deus. Então, durante o nosso dia, existe um lugar que eu e você, nós precisamos estar, porque é a partir daí que as coisas acontecem. Mas eles não acharam culpa em Daniel. E a Bíblia vai falar o seguinte, a gente precisa, eles montando lá, arquitetando um plano. A gente precisa montar um plano contra o Deus dele, porque é a única coisa que nós conseguimos achar. Como quem fala, ele não negocia isso. Então a única forma que nós temos é fazer um decreto onde ele não possa adorar o seu Deus, onde ele não possa estar lá nesse momento, porque ele está lá com frequência. Então essa é a única forma. Então nós vamos colocar esse decreto. E a Bíblia fala que esses homens, eles agora vão até o rei com um decreto. Rei, a gente está com um decreto aqui, que durante um período de 30 dias ninguém pode ir consultar nenhum Deus, ninguém pode ir ter tempo com nenhum Deus. E a Bíblia fala que o rei viu com bons olhos. Tudo bem, então coloca o decreto aí, ele vai pegar seu selo, ele coloca lá o seu carimbo. Segundo a lei, Medo e Persa não poderia ser revogado. Então, uma vez que colocou o selo lá, o anel do rei já era. Durante 30 dias tem que honrar isso mesmo. E a punição para que quem descumprisse esse decreto era, vai para a cova dos leões. E quando eu li isso, também me veio à memória algo que quem tem o seu nome Daniel,
Antigamente, quando alguém perguntava, era o seguinte: como é seu nome? Daniel. Ah, é o da cova dos leões. Essa é a piada do tiozão. Só que ninguém faz mais isso hoje. Eu não sei se é porque o pessoal não quer mais piada sem graça, ou se talvez o pessoal não está lendo mais a Bíblia para lembrar da cova dos leões. Mas pergunte a um Daniel que tem, tipo eu, 20 anos, se eles não vão falar que um pouquinho mais, vai. Mais um pouquinho também. Se já não ouviu essa piada. Mas deixa eu falar algo para vocês. Quem quer avançar aqui, você precisa ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Você precisa ter intimidade com o Senhor. É nesse lugar que nós somos edificados e fortalecidos por Deus. Agora havia uma punição para que Daniel não pudesse mais ir lá no lugar onde ele de fato era vivificado, onde ele, creio no meu coração, onde ele recebia tudo o que era necessário para que ele pudesse ser excelente, para que ele pudesse ser íntegro, para que ele pudesse ter sabedoria. Era justamente nesse lugar, no lugar da presença de Deus. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você pensar aí. O que fazer diante de um decreto tão rigoroso? Se você estivesse agora no lugar de Daniel sem opção, ou você busca Deus e vai parar na cova dos leões, ou você vai consultar o seu Deus, ou vai parar na cova dos leões como consequência, ou você fica 30 dias aí sem orar, está tudo bem. São só apenas 30 dias, passa rápido. E aí sabe o que eu aprendo? Daniel, mesmo com um decreto como esse, ele se manteve fiel ao Senhor. E muitas vezes nós, sem nenhum decreto, deixamos Deus para depois, talvez para 30 dias, para 40 dias. Muitas vezes nós, sem nenhum tipo de decreto, nós nos privamos de buscar a presença de Deus. Nós não vamos lá no lugar onde faz de fato toda a diferença nas nossas vidas. Para quem quer avançar, precisa ter relacionamento, precisa ter intimidade com o Senhor. Sabe o que o texto vai falar no verso 10? Quando Daniel soube que estava sendo assinado o decreto, ele entrou na sua casa. Nessa casa havia um quarto, e nesse quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Então alguém pode pensar assim: ele foi lá porque ele estava no desespero. Talvez sim, mas o verso finaliza, sabe como? Como também antes costumava fazer. Essa era a essência dele. No momento de desespero, o que nos cabe é buscar a presença de Deus. Mas no momento de alegria, o que nos cabe é buscar a presença de Deus. Nos momentos tristes, o que nos cabe é buscar a presença de Deus. Mas nos momentos alegres, o que nos cabe também é buscar a presença de Deus. E quando eu busco a presença de Deus, é aí que eu sou edificado por Ele. É onde eu sou renovado por Ele, é onde eu entendo que o meu esforço ele não será em vão. Por isso agora eu passo a me esforçar para buscar a presença do Senhor. Para aqueles que querem avançar, a mensagem é: não pare por nada, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, sejam contrárias, sejam difíceis, sejam perigosas. Tem um decreto agora, sabe o que ele faz? Eu vou orar porque eu sei que é aqui que vem a minha provisão. Tem um decreto agora que não pode fazer. Fecha a janela aí, Sadraque. Não, deixa aberto aqui que eu venho todos os dias. Aqui é o lugar da visitação, aqui é o lugar da alegria, aqui é o lugar do renovo, aqui é o lugar do fortalecimento. É aqui onde as minhas ideias elas fluem. Porque Deus é que me capacita para a boa obra. Sadraque, fecha aí. Não, deixa aberto, eu vou orar, porque eu sei, é o Deus que eu sirvo. Eu sei quem Ele é. E sabendo quem Ele é, você precisa não negociar, você tem que já não negociar a sua fé.
Aqueles que entendem a necessidade da presença do Senhor, vai até o lugar da visitação, vai até o lugar secreto, vai até o lugar de intimidade. A Bíblia fala que então Daniel está lá orando, os caras passam e vê ele orando. Então eles correm para lá, ó, Dário. Lembra do decreto? Sim, claro. Pronto, tem um cara aí que está fazendo completamente diferente. Tem que ir, segundo a lei, precisa ir para a cova dos leões. E aí o rei fala, tudo bem, leva lá. Mas o senhor não sabe quem que é, então quem que é? Daniel. Aí ele fala, caramba, Daniel, ó. A Bíblia vai falar que, rapidamente para nós concluirmos, que o rei ele quis de toda forma não deixar Daniel ir na cova dos leões. Mas ele não conseguiu evitar, porque havia um decreto. Só que Deus é tão maravilhoso, porque quando nós passamos a ler a história, nós começamos a ver que agora passa a ter dificuldades. E as dificuldades elas estão nos levando para a cova dos leões. E a cova dos leões muitas vezes ela significa morte. Gera medo, gera tristeza, frio na barriga. Só que muitas vezes é na cova dos leões que o nome do Senhor é glorificado. Porque Deus ele já viu todas as coisas. Então a Bíblia fala que Daniel vai até a cova dos leões. Vai lançado lá, eles lançam Daniel lá. E aí o resultado da história é, verso 19, que diz assim, pela manhã cedo, se levantou o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves. Veja que o rei tinha convicção de como era a vida de Daniel. Tenha podido livrar-te dos leões? Ele perguntou. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi o rei. E foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então toda a terra... Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra. Já eu leio isso, para a gente finalizar. Então veja que Deus ele provê os seus. E sabe o que é mais interessante? Ele é o mesmo ontem, e ele é o mesmo hoje. Então se ele for aquele que edifica a sua casa, os leões eles não irão te fazer dano algum. A Bíblia fala, sabe o que? Para finalizar, que agora o próprio rei, ele pega lá, ele agora vai fazer um decreto, ele vai editar algo ali, e ele começa falando, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva. Opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Veja como um posicionamento ele faz com que o nome do Senhor seja glorificado. Então, para aqueles que querem avançar, deixa eu falar algo para você. É necessário que você se posicione de acordo com a vontade do Senhor. O decreto que o rei Dário falou é o seguinte, ó, ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele é aquele que livrou Daniel dos leões. Mas sabe como tudo isso começa? Quando lá atrás, alguém que foi levado cativo, ele decidiu não se contaminar com as iguarias da Babilônia. Sabe como tudo começa?
Quando eu e você, nós decidimos viver santificados ao Senhor, ser santificados ao Senhor, viver em santidade a Deus. E a partir daí eu passo a buscar a presença de Deus, santidade, intimidade, relacionamento, provisão de Deus, e o nome dele é glorificado. Para quem quer avançar, precisa entender que se ele não edificar a nossa casa, se ele não for aquele que edifica as nossas vidas, todo o trabalho será em vão. Mas se o contrário for real, tudo já deu certo. Se você puder, fecha teus olhos aí no teu lugar. Deixa Deus governar a tua vida. Deixa Deus governar as tuas emoções. Deixa Deus fortalecer a tua fé, para que você possa continuar a sua vida se santificando ao Senhor e vendo de uma forma que alegra o coração do Pai. Se Ele não edificar a tua casa, em vão será todo o trabalho, todo o esforço de fazer com que as coisas possam dar certo. Mas se Ele for aquele que edifica a tua casa, tudo já foi liberado para você. Nós vamos encerrar esse culto adorando ao Senhor, mas também separa esse momento para poder ter teu momento com o Senhor, onde você apresenta para Ele todas as suas dúvidas, todos os seus medos, todas as suas frustrações. Você apresenta para Ele o seu coração rendido a Ele, como aqueles que querem de fato deixar Ele tomar conta da tua vida, tomar o total controle. E a partir desse momento você passa a viver de uma forma que Ele é que te conduz, e você apenas é servo fiel do Senhor. A real é que muitas pessoas têm cansado na caminhada. De verdade mesmo, pessoas têm estado cansados. Pessoas têm se frustrado na caminhada. Porque quando você passa a olhar outras pessoas, conquista de outras pessoas, quando você passa a olhar a vida de outras pessoas, você começa, de uma certa forma, a se comparar. E aí onde é que mora a frustração? E sobre o comentário que eu fiz aqui, pessoas em todo o tempo postando, indireta para um, para outro. Mostra mais o coração frustrado do que alguém que de fato vive a essência do que está sendo dito. E mais uma vez, faz da tua vida o que você quiser fazer. Faz da sua rede social o que você bem quiser. Mas quantas vezes você vê alguém colocando lá, dizendo assim: Deus é aquele que edifica a minha vida. Eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. O que eu quero é a tua presença. Quantas vezes você viu aí no seu dia hoje nas redes, pessoas falando assim: Deus, eu largo tudo para ver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu deixo tudo de lado para ganhar a tua presença. Quantas vezes você vê pessoas liberando o amor, a essência de Cristo através das redes sociais. E não que nós venhamos buscar algo lá, e lá é só foto mesmo, e na grande maioria das vezes são pessoas postando aquilo que não vivem. Eu sei que você entendeu o que eu falei. E o nosso papel não é combater essas questões, embora muitas vezes eu queira fazer isso. Nosso papel é buscar a presença de Deus. Aqueles caras, eles quiseram derrubar Daniel, mas quem colocou Daniel lá foi Deus. Então, pessoas podem até querer derrubar você, puxar o seu tapete, mas se Deus for aquele que edifica a sua casa, não se preocupe, tudo já deu certo, tudo está no controle do Senhor. Muitas vezes você está na dúvida sobre questões específicas sobre a igreja, até local, nacional, global, mundial. A Bíblia fala que nos últimos dias isso de fato aconteceria. Pessoas esfriando e dando mau testemunho, é verdade.
Mas Daniel, ele vai nos ensinar aqui, não importam os decretos, os fatos, os acontecimentos, as proibições, nada pode tomar o lugar do Senhor nas nossas vidas. Por isso ele não negociava o seu tempo com o Senhor, com decreto, sem decreto, com janela aberta, o que pode, o que não pode perante os homens, a lei dos homens. Mas ele entendeu, a minha vida, eu só cheguei até aqui porque Deus me conduziu, e o lugar de fato que eu tenho para ser renovado, para ser restaurado, para ser liberto, é na presença do Senhor. Por isso esse lugar é inegociável. Você quer avançar? Eu sei, eu também quero. Mas o primeiro avanço da nossa vida é um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Por isso nós precisamos nos voltar à presença do Rei. Qual que é o decreto? Eu não sei, mas a presença de Deus é o nosso combustível. A presença de Deus é o que de fato nos move. A presença de Deus é o que nos fortalece. E Deus é aquele que tem edificado essa casa. Por isso deixa Ele edificar a sua vida. Seja como alguém que depende totalmente do Senhor. Começa a deixar os seus achismos de lado. Começa a deixar a sua sabedoria de lado. Começa a deixar as suas vontades de lado. E passe a buscar a presença de Deus. Algumas pessoas têm estado no lugar de que a discordância é a sua essência. Mas deixa eu falar algo para você. Vai buscar a presença de Deus. É nesse lugar que nós somos renovados. É nesse lugar que nós somos restaurados. É nesse lugar que nós somos validados pelo Senhor. Se você quiser, pode se colocar de pé. Adore ao Senhor, igreja. Vamos adorar o Senhor. Onde Deus reina, e a minha vida Ele governa. Vida Ele governa. Existe um amor, existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E este Rei veio a mim com seus olhos sem chama. Eu perguntei sobre os seus olhos, e Ele sorrindo me disse: Deus, o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme.
apagará. Não, 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 não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Deixa Deus governar a tua vida. Deixa Deus governar a tua casa. Deixa Deus governar as tuas emoções. Deixa Deus edificar a tua fé. Ele já preparou todas as coisas para você. Como eu falei algumas vezes aqui, a janela está aberta. Deus abriu algo sobre nós aqui como igreja. E com isso eu não estou falando que você vai colher de imediato, mas existem porções do Senhor sendo liberado sobre mim, sobre você, sobre a sua vida. Mas quando isso acontece, como Deus ele vai encontrar a sua igreja? Qual será a posição que nós vamos estar quando Deus começa a movimentar algo sobre nós? O primeiro passo é: não se contamine com as iguarias do rei da Babilônia. Seja fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, que nos capacita para a boa obra. Não se permita ficar longe da presença do Senhor. Não negocie o seu relacionamento com Deus. A intimidade com Ele vai fazer você cada vez mais forte. Forte nele. Deixa Deus edificar a tua casa. Se você puder, pegar na mão do seu irmão aí do lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Levanta tua mão direita bem alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que Ele seja aquele que edifica a tua casa, que edifica a tua vida em todo o tempo. Nunca esqueça disso. Se Ele edificar a sua casa, o seu esforço não será em vão. Se Ele vigiar a sua vida, tudo já deu certo. Por isso vai em paz, que Deus te abençoe. Nos vemos aqui no final de semana, seremos cultos aqui no domingo. Vai em paz, fala com 2 ou 3 pessoas aí. Aplauda o Senhor mais uma vez, que Deus te abençoe. E que você viva cada dia mais para glorificar o nome do Senhor. Deus te abençoe. Levantamos o teu nome, levantamos o teu nome. Tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu. Pra ser